Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o seu podcast do Conexão Britânica, onde a gente fala de tudo um pouquinho. E hoje, eu decidi deixar uma coisa meio misteriosa no título, porque basicamente é um assunto que eu trato com os meus alunos, com a galera que vem para o outro lado, como eu costumo dizer, que vem para ter aula comigo pessoalmente, né, ao vivo e tudo mais. Mas eu tenho visto isso de uma forma tão grande, tão latente, de uma forma geral, nos comentários que vocês deixam aqui, nas pessoas que eu acabo conhecendo e, claro, obviamente com muitos dos meus alunos, que eu resolvi de trazer pra gente bater um papo sobre isso, que quando eu falei por que você não deve dizer isso, né? O que é o isso? O isso é a palavra difícil. O que acontece? Eu não vou ficar aqui, já vou falar logo que eu não vou ficar aqui com papinho de coach, essas coisas não é conversa de coach não. Isso é puramente programação neurolinguística. O que é isso? São palavras-chave, são atitudes-chave que, se você usar da forma correta, ela te influencia positivamente. Se você usar da forma errada, ela te influencia negativamente. Aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver com usar a palavra difícil? Vamos lá. Basicamente, toda vez que você olha para uma situação e você fala, isso é difícil, você cria uma barreira psicológica interna naquilo para você. E eu vou te dar alguns exemplos, te dar 2 exemplos bem rapidinhos. Eu conto essa história sempre para meus alunos e sempre com a intenção de testar esse aluno em seguida. E eu provo que isso funciona. Eu vou te contar. Na última escola que eu trabalhei como coordenador, eu não estava na coordenação neste momento, eu era só assistente, mas uma das funções do coordenador, ela é verificar se o padrão e a qualidade do ensino estão sendo respeitados. Muito bem. Então, era muito comum de que, periodicamente, uma vez por semestre, uma vez a cada 3 meses, isso dependia muito da escola, a gente fizesse o que a gente chama de class appraisal. O que é isso? É uma avaliação da aula, né? Nós entramos numa aula real, alunos reais, tudo, matéria, tudo rolando. Nós entramos, nós não, né? É sempre um sozinho. Senta num cantinho, assiste a aula inteira, anota tudo que for de interessante, positivo, negativo, e depois a gente senta e dá um feedback para aquele professor, tá? Neste caso, nesta aula em questão, era um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no canal, era Present Perfect. E era um capítulo, era um livro e um capítulo específico desse livro que todos os professores diziam a mesma coisa. Eu não gosto desse capítulo, porque dar aula disso é um saco, porque é muito difícil ensinar, porque geralmente o aluno não entende. E eu, na verdade, as vozes dissidentes era eu e mais um. Falava, não, esse assunto é simples, basta você explicar para o aluno que ele precisa desvincular a coisa do português, enfim, não vou me aprofundar tanto. Mas aí eu fui para essa aula, cheguei ao professor, tudo bem? Olha só, eu vou assistir tua aula, tá? Vou ficar aqui no cantinho, faz de conta que eu não tô aqui da tua aula normalmente. Ele, um professor experiente, falou, tranquilo, tínhamos uma ótima relação e fiquei ali no cantinho. E geralmente o professor avisa a turma, pessoal, olha, o assistente de coordenação está aqui, vai assistir a minha aula, ele não está avaliando vocês, está avaliando a mim, tá bom? Então, vamos lá. Ele fez isso, explicou tudo direitinho e ele fala uma frase chave. Pessoal, presta atenção hoje, porque isso que eu vou ensinar para vocês é difícil. Nesse exato momento eu abaixei a cabeça e anotei a seguinte frase: acabou de perder a turma. Não de perder porque eu ia tirar a turma dele, não. A turma não iria conseguir acompanhar a partir daquele momento. Por quê? Porque era difícil. E a partir daí, se discorreu praticamente 1h15 de aula, que foi uma tortura para os alunos. Eu observava as reações dos alunos e ninguém entendendo nada. Ninguém sabendo o que está acontecendo. Por que é daquele jeito? Ninguém tinha coragem nem de perguntar, porque afinal de contas era difícil. Muito bem, a aula acabou e o professor tinha um horário vago em seguida. Os alunos saíram tudo, eu falei, não, quer tomar um café, uma água? Não, vou pegar um café, a gente senta pra conversar. Beleza, ele pegou um café, acho que trouxe um café pra mim também, enfim, não sei, não me lembro. Nós sentamos pra conversar.
Aí dei o feedback da aula, tudo. Falei, olha, tua aula foi legal, gostei dessa dinâmica aqui, gostei daquilo ali, isso daqui precisa melhorar, tudo. Mas olha só, eu preciso falar de um assunto muito importante com você. Um parêntese, ele já não estava se sentindo bem naquele momento, não tinha nada a ver com a aula, tá? Nada a ver com a minha presença lá, ele já estava um pouquinho... Ele próprio falou, eu tô me sentindo um pouco febril, tá? Guarda essa informação. Aí eu falei, olha, no momento que você chega numa sala de aula, você não pode olhar pro aluno e falar que tal coisa é difícil. Eles vêm com medo. Eles vêm com inseguranças, eles vêm com travas. Nós damos aula para adultos. Então, essas travas, essas coisas são impeditivos. E você reforçando esse impeditivo, você não tira o aluno do lugar. Ele, poxa, eu errei mesmo, é verdade, você tem razão. Poxa, aula que vem, vamos ver o que eu vou fazer para resolver. Tá bom. Vida seguiu. Voltei para minha sala, continuei trabalhando. Dia seguinte, lembrando, nessa escola, a metodologia era de aulas 5 vezes por semana. Dia seguinte, essa turma teria aula de novo e ele manda mensagem pra gente, falou, olha, eu tô muito mal, tô com muita febre, passei muito mal, tô indo no hospital. A gente, tudo bem. Acabou que era uma intoxicação alimentar, não era nada demais, mas ele realmente passou muito mal. Aí, bom, vamos arrumar um professor para substituir. Não havia. Então, foi o assistente de coordenação para a sala de aula. Falei, bom, então vou te pedir para a coordenadora na época, vou te pedir uma autorização. Posso refazer a aula de ontem? Porque aconteceu isso. Ela falou, pode. Legal. Fui pra lá, sentei com a turma, falei, seguinte, o professor não tá passando bem, não veio, sou eu que vou dar aula pra vocês. Mas a gente vai ter a mesma aula de ontem. Quando eu falei isso, eles, poxa, aquela aula chata, difícil pra caramba. Eu falei, pois é, eu vi vocês mais perdidos do que surdo no bingo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tudo de novo. Mas eu vou pedir, de fato, pra vocês prestarem atenção. Por quê? Isso que eu vou te falar não é difícil. Dá um pouquinho de trabalho, porque ele não é ligado ao português. Mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Vamos comigo? Vamos comigo. Expliquei, no final estava tudo tranquilo, tudo fácil. E não é porque sou eu, é porque a minha visão, a minha função é facilitar a vida para você. A gente já conversou sobre isso. Vou voltar a falar em algum outro momento. Legal. Foi, tranquilo. Eu explico isso pro meu aluno, tá? Para quem tem aula comigo, eventualmente eu conto essa história. E em seguida eu vou fazer um teste, porque eventualmente eu vou esbarrar em palavras que são exatamente iguais entre inglês e português. Deve mudar o que é a pronúncia. Tipo cereal, chocolate. São palavras que se escreve do mesmo jeitinho, tudo igual, tudo certinho. Aí eu viro para esse aluno e falo assim, essa próxima palavra aqui é muito difícil, eu não sei se você sabe. Como é que eu falo chocolate? E 9 entre 10 alunos param e falam, olha pra mim, dá um risinho. Aí eu escrevo, é isso aqui. Ai caramba, eu sabia. A resposta é sempre a mesma. Eu sabia. Falei, pois é, mas eu falei que era difícil, não foi? Você falou que era difícil, eu achei que era uma palavra toda complicada. E tá aí. Quando nós colocamos pra nós mesmos, ou pra outra pessoa, algo é difícil, a gente cria, mesmo que não queira, uma barreira que nos impede de aprender, tá? Então eu vou propor uma coisa pra você. Vamos mudar esse vocabulário. Quando você vê algo que você tem aquela intenção louca de dizer tal coisa difícil, muda. Fala, caramba, isso daqui vai me dar trabalho. Se você for uma pessoa preguiçosa, o que eu acho que você não é, ter trabalho não é um problema. Porque se você fala assim, só vou ter trabalho com isso, vai demorar um tempinho, mas legal. Vou fazer, vou aprender. O difícil não. O difícil ele é eterno. Olha que coisa. O difícil é eterno. O trabalho é transitório. Ele não dura para sempre. Então, eu falei tudo isso para te dizer o seguinte. Para agora. Neste exato momento, não importa quando você esteja vendo isso aqui, para de falar que A, B ou C é difícil. E colocando dentro desses termos, eu vou até expandir um pouco, tá? E é por uma crença pessoal minha. Toda vez que a gente coloca uma coisa negativa na nossa vida, a gente traz coisas negativas para nossa vida. Então, reclamar também é uma forma de dizer que é difícil, tá bom? Então, vamos combinar assim. A partir de hoje, as coisas dão trabalho. Mas é possível chegar lá. É possível aprender. E a vida não precisa estar um mar de rosas. Mas o britânico, por exemplo, usa uma frase para isso. Can't complain. O que é o can't complain? Eu não posso reclamar. Tá um mar de rosas? Tá chovendo dinheiro na vida dele? Não. Mas também não tá uma porcaria. É a história do copo meio cheio, meio vazio. Então, é muito simples. Muito simples.
Quanto mais dificuldade você colocar na tua vida, mais dificuldade você vai ter. É lógica isso. E não adianta dizer, porque fulano fez. Não, foi você quem colocou. Foi você quem escolheu. Então, se você tem esse poder de escolha, escolha aquilo que dá menos trabalho para você, porque algo difícil dá muito trabalho. Algo que dá trabalho não dá tanto. Parece uma lógica de bêbado, mas é isso mesmo. Você tem muito mais trabalho achando as coisas difíceis do que achando que as coisas dão trabalho. Que a gente encara as coisas de uma forma muito mais leve. E aí? O que você acha de tudo isso? Você acha que o que eu te falei é pura besteira? Coloca aqui pra mim. Me prova que eu tô errado. E eu mudo o meu discurso. Eu volto aqui e conto tudo de novo dizendo que eu estou errado. Tenho zero problemas com isso. Mas se você acha que eu tô certo, não precisa jogar confete em cima de mim. Aplica, faça isso na tua vida, que eu tenho certeza que você vai ser mais feliz, mais eficiente, mais competente, mais tudo. Tenho certeza. Tá bom? Conta aqui pra mim o que você achou. Aproveita, deixa like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Quer conversar sobre assuntos como esse com uma galera super legal e comigo inclusive, clica lá no Seja Membro. Tem um grupo fechado no WhatsApp só para os membros do canal. Você pode fazer parte, tá? Só clicar lá e vir para o nosso grupo. Você pode tirar dúvida comigo, você pode bater papo comigo, perguntar, Rod, o que é que você acha disso aqui? Eu vi o teu podcast, eu achei isso. E bora quebrar o pau dentro do grupo. A galera lá é muito gente boa, tá bom? Então, vem pra cá. Eu sou o Rod Krebs, você tá no Britcast, o podcast Conexão Britânica, que é o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view, eu vejo você no próximo episódio ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto e não é difícil, dá trabalho. Tchau, tchau.